Graças a Deus que deu certo. Primeiramente, eu queria dar o meu boa tarde a todos e a todas, dizer da minha imensa alegria de poder participar deste momento assim tão rico, deputada Érica, de informações. Eu acho que a deputada Maria do Rosário ela foi muito feliz, eu quero aqui concordar com a fala dela, porque a presença de vocês, os especialistas, daqueles que estão também no dia a dia, estão lá na ponta, estão ouvindo as reivindicações das pessoas com deficiência, os seus familiares, vivenciando também os dramas, e isso é uma oportunidade também, no sentido de que a comissão da pessoa com deficiência, né, ela possa ser melhor amparada por essas informações e melhor orientada. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar aqui a deputada Érica, parabenizá-la pelo relevante trabalho que ela vem fazendo ao longo dos seus mandatos. Eu a considero também uma guerreira na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Parabenizar também a nossa querida Maria do Rosário, deputada, e que são autoras, portanto, aí, desses requerimentos. Quero, em seu nome, deputada Maria do Rosário, parabenizar todos os professores, os educadores do Brasil, educadores e educadoras, que têm dando uma contribuição muito importante no desenvolvimento e na transformação desse imenso país que nós amamos, que é o Brasil. Quero, mais uma vez, também agradecer a presença de todos os palestrantes. Estou vendo aqui o doutor Hugo, que sempre está conosco, representando a ANPID. Também o Henry, estou tendo a oportunidade de conhecê-lo pela primeira vez. Parabéns pela sua fala. A Andréia também, uma fala muitíssimo relevante. O Dércio. E também esteve conosco aqui, como vocês têm visto na sala, que é o Rodrigo Mendes. Sempre é um prazer enorme poder ouvir. Enfim, se sintam todos cumprimentados. Bem, essa fala do ministro Milton Ribeiro foi, assim, sem uma fala que estarreceu realmente a todos aí na própria comissão, não só quem é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas os seus familiares, pessoas com deficiência, entidades, enfim, o Congresso Nacional, ponto. Então, foi uma fala sem nenhum nexo, aí eu concordo com o doutor Hugo, acho que faltou, não sei, é algo assim tão que nos impressiona, sabe? Que a gente fica sem entender mesmo, falta de orientação da sua assessoria, falta de conhecimento da luta, o que representa os avanços que nós tivemos na inclusão da pessoa com deficiência, mas, infelizmente, isso aconteceu. Mas, primeiramente, dizer a vocês que eu também sou mãe de uma jovem com deficiência, que é a Daniele, e que passei praticamente quase que uma vida toda ao longo dessa trajetória da Daniele, que é a minha filha, aí eu posso falar com muita propriedade, e foi exatamente a luta pela inclusão, a luta pela inclusão educacional da Daniele. A gente sabe que não é fácil se você não tiver realmente o apoio da escola, se você não tiver professores preparados, alunos também preparados para receber o coleguinha que é diferente, enfim, um conjunto da própria escola, seja salas de recursos, adaptação em rampas, enfim, e pessoas, né, para poder realmente ajudar nesse cuidado. Fica muito difícil realmente essa inclusão que tanto nós defendemos e que nós entendemos que é de suma importância. A criança que não tem deficiência com a criança que tem deficiência, esse convívio. O Rodrigo foi muito feliz quando ele trouxe também um exemplo clássico do que aconteceu lá em Manaus, de uma escola dessa inclusão bem-sucedida e de forma muito positiva para ambas as partes. E aí nós temos N exemplos, aqui eu sou do estado do Piauí, eu vejo aqui pessoas com deficiência cursando as universidades, fazendo curso de fisioterapia. Nós já tivemos, inclusive, vereadora com síndrome de Down.
Então, nós estamos acompanhando esses avanços, e isso é muito importante, e isso é salutar, e precisamos falar mais sobre isso, sabe? Esses exemplos que vêm dando certo. Agora, a gente vê realmente com uma certa... que nos espanta, melhor dizendo, uma fala, e aí a deputada Maria do Rosário tem razão, do ministro da Educação, aquele que é responsável, aquele que é o condutor das políticas educacionais, numa fala discriminatória, preconceituosa, e que não fica somente na fala do ministro, que é uma fala institucional, que tem um peso institucional também nisso, mas é o que está por detrás. Nós sabemos que tem, inclusive, quando... Mas antes de falar ainda sobre o decreto 10.502 de 2020, quando a própria CPD tomou conhecimento dessa fala absurda do ministro, nós aprovamos uma moção de repúdio e aprovamos também, tanto na comissão da pessoa com deficiência e na comissão de educação, que ele viesse e se explicasse acerca dessa fala. A deputada Érica chegou até a falar de que no momento em que estivemos juntos ali, os membros das comissões, onde ele foi duramente, a fala dele foi duramente rechaçada por todos, ele chegou a pedir desculpas várias vezes, reconheceu, doutor, que foi muito infeliz nessa fala dele, reconheceu isso. E que, a partir daquele momento, ele assumiria um compromisso, uma postura de ser mais respeitoso com as famílias e as pessoas com deficiência. Ele disse que não tem nada a ver, chegou até a dizer que não era esse o pensamento dele, não era discriminar, nem agir de forma preconceituosa. E nós fomos muito claros, muito objetivos. Além de condenar essa fala dele, nós queríamos que houvesse mudança nesse decreto 10.502 de 2020, que trata sobre a Política Nacional de Educação Especial, que está suspenso, é um decreto, tá? É um decreto do governo federal e que foi suspenso através de uma ADIM. Nesse caso aí, foi proposto aí pelo, se eu não me engano, pelo PSB, é isso mesmo, pelo PSB. Ocorre que tem alguns artigos que falam realmente da preferência, a gente nota isso nesse decreto, a preferência pela exclusão, ou seja, pelas salas de aula especializada, por escolas especializadas, a gente percebe isso. E nesse compromisso que ele assumiu seria de que o próprio Ministério da Educação mudaria esses artigos para que, preferencialmente, o aluno possa realmente estudar nas escolas comuns, ou seja, incluído com aquele que não tem deficiência. Ele assumiu, portanto, esse compromisso de fazer as modificações propostas ali pelos membros das duas comissões, Comissão de Educação e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ficou também de repassar para nós o que está sendo investido em termos de recursos para a formação continuada dos professores e para a implantação das salas de recursos, enfim, dos recursos necessários para fazer a adaptação arquitetônica também dentro das nossas escolas. Ficou de enviar isso, porque não adianta a gente falar de educação inclusiva, que temos leis que são as melhores do mundo, como já foi dito aqui, nós somos signatários da própria Convenção da ONU, já foi relatado, queria destacar. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa própria LBI. Essa garantia constitucional da inclusão e do respeito e da cidadania das pessoas com deficiência. Mas é preciso ter investimento, é preciso garantir políticas públicas no orçamento. E foi isso que nós colocamos, portanto, ali para o ministro Milton Ribeiro, na última reunião em que participamos. Eu quero aqui concordar também com os colegas de que nós estamos permanentemente atentos, e esta comissão, nós temos
parlamentares atuantes, parlamentares que realmente têm compromisso com a causa da pessoa com deficiência. E quando eu falo que a gente tem que estar vigilando, porque essa é a verdade. O que está vindo de projetos de lei, por parte do governo, medida provisória, que, na verdade, é uma proposta de retrocesso ao que nós já chegamos até aqui. Posso citar, por exemplo, o CONAD, já fizemos audiência pública com o novo ministro, aliás, com o novo secretário da pessoa com deficiência, o doutor Cláudio, porque nós precisamos fazer com que o CONAD ele funcione mais do que nunca, porque nós estamos ainda numa pandemia e o CONAD é importantíssimo para que os direitos das pessoas com deficiência sejam resguardados, a participação, enfim, das pessoas com deficiência, das entidades, colaborando e ajudando no controle social. Ficamos bastante preocupados com a retirada também do Ministério Público, com a retirada dos conselhos. Ele assumiu um compromisso, inclusive com a deputada Érica, que foi quem propôs essa audiência pública, nós duas, e ele assumiu o compromisso de ir à comissão, conversar com os membros da CPD sobre a nova reformulação aí do CONAD, o novo redesenho do CONAD. A nossa preocupação é que bote para funcionar, mas nós precisamos realmente estar bastante atentos. Não tem como pensar no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional, sem a presença realmente do próprio Ministério Público. Eu entendo que é importantíssimo, extremamente relevante a participação deles, como vinha até aqui, como também dos próprios conselhos. Além disso, eu posso também citar que a lei de cotas, há várias vezes chegando aí, como eu já falei, propostas do governo no sentido de desmontar essa lei que tem como objetivo incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente percebe nitidamente uma desconstrução daquilo que nós temos até aqui, daquilo que foi aprimorado ao longo de muito tempo, de muitos debates, da contribuição das pessoas com deficiência, sempre com aquele olhar cuidadoso de que nada sobre nós, sem a participação das pessoas com deficiência. As políticas públicas que conseguimos construir até aqui foi de forma participativa, e por isso que estamos realmente preocupados com isso, né? Porque cada vez que chega uma proposição, infelizmente, por parte do governo do Estado, aliás, por parte do governo federal, é no sentido realmente de desconstruir, de desmontar aquilo que nós temos. E agora a educação inclusiva, que é foco também desse debate. Também não podemos esquecer o BPC, no começo, quanto o governo investiu também para desconstruir o BPC, no sentido de dificultar a inclusão de mais pessoas com deficiência. Então, vencemos, graças a Deus, uma parte dessas etapas até aqui, mas é algo realmente que nos deixa bastante preocupados, porque é uma visão de governo, é a forma como eles veem as pessoas com deficiência. Então, eu quero aqui, para concluir, deputada Érica, deixar aqui esse nosso compromisso que nós temos realmente, no sentido de trabalhar na proteção, mas também no aprimoramento. Eu acho que não tem nada bom que possa ser melhorado com relação a essas políticas públicas, e, acima de tudo, o nosso compromisso mesmo, o nosso sentimento de estarmos nessa posição em que nós nos encontramos como legisladores, parlamentares que somos, de trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, na defesa daqueles que mais precisam, na defesa daqueles que mais precisam do amparo do Estado. Não é uma questão de privilégio, mas é uma questão de direitos, é uma questão de justiça, é uma questão de solidariedade. E
E é isso. Então, eu só quero aqui, mais uma vez, reforçar isso e dizer realmente do nosso compromisso e, mais uma vez, parabenizar a fala de vocês. Cada vez que vocês vêm aqui, discute com a gente essas políticas públicas, com certeza isso nos ajuda, nos orienta, nos dá bússola para que possamos realmente fazer essa defesa mais de forma conjunta, de forma orientada com aqueles que também são especialistas e que se dedicam a esta causa que eu considero uma causa extremamente nobre, que é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência em nosso país. É isso, muito obrigada, deputada Érica. Parabéns mais uma vez. Obrigada.